Boa noite. Ainda é, né, bem recente aí o ingresso da noite. Nós estamos com um grupo de leitura do livro Ditadura e Serviço Social. Estamos na nossa segunda semana. Eu estava aqui preparando para entrar, né? Hoje foi um dia tão corrido, mas uma coisa eu reparei e foi bem interessante, porque eu fiz uma transmissão ao vivo hoje pela manhã, onde nós estávamos trabalhando o conteúdo programático do concurso do TJ, e agora à noite também entrando aí, e eu tenho a grata surpresa de ter alunos que estavam também cedo, né? Agora também à noite. Isso é bem bacana, né? Sinal que nós estamos aí estudando juntas, né, Regina? Regina não estava de manhã? Fala aí para mim, escreve, por favor. Estava lá, né? A gente estava dialogando sobre a condição da política nacional de direitos humanos hoje cedo, e agora nós estamos aqui na leitura da segunda semana do livro Ditadura e Serviço Social. E é bem bacana isso. Isso é indício de que vocês estão realmente aproveitando esse período para se prepararem, esse período para que vocês estejam, né, agregando conhecimento. E é isso aí, Regina, vamos estudar, né? A gente não pode. Aí, Silvanete, gente, nós estamos aqui desde 7 horas da manhã, é isso? Eu ainda tô com a mesma roupa, né? Porque foi um dia tão corrido. Eu estava com vocês de manhã, depois emendei no home office do meu trabalho e, né, correndo aí, fazendo aquilo que o dia a dia exige. Mas nós tínhamos o compromisso aqui com vocês de continuar lendo, né, o livro Ditadura e Serviço Social. Na verdade, todas nós estamos relendo, né, porque é um livro que durante o período da universidade nós fazemos também muito manuseio, sendo que depois que forma ainda ficam com vários conteúdos a serem ali elucidados, né? Que bom que a gente pode estar aí enquanto grupo fazendo a leitura. Eu vou apenas recapitular um pouco a leitura da semana passada, porque nós começamos as primeiras páginas do livro, né? Nós dividimos o livro em páginas, em geral 15 páginas, e na primeira semana nós lemos principalmente o capítulo primeiro, né? Nós vamos lê-lo basicamente em 3 semanas, e nós lemos os pontos, os itens 1.1 e 1.2. Boa noite, Ana Cláudia. Essa semana nós estamos lendo o 1.3 e 1.4, certo? E na semana que vem a gente vai ler 1.5, 1.6, e aí a gente já, né, vê ali se já está no período de terminar. Vamos ver aqui. Na semana passada, né, recapitulando, nós lemos 1.1 e 1.2. Essa semana nós lemos 1.3 e 1.4. E aí para outra semana, vamos já finalizar o capítulo primeiro, vamos ler 1.5, 1.6 e 1.7. Tudo bem para vocês? Quem concorda aí, escreve aí. Tudo bem, professora, tá? Para que a gente aí já finalize a primeira parte do livro, e aí a gente já entra na segunda parte, que vai tratar diretamente do serviço social. Eu sei que a gente começou ali no grupo do WhatsApp a conversar, eu vi que já tinham dúvidas, né, daquela parte da cultura, a gente vai falar sobre ela, mas a gente precisa, né, contextualizar o que nós lemos na semana passada para criar o link com o que nós lemos essa semana. Na semana passada, lendo os itens 1.1 e 1.2,
nós vimos principalmente os impactos socioeconômicos, tanto que motivou o golpe de abril. Obrigada, Regina. O golpe de que motivou. Ô, Raquel conseguiu entrar. Que bom, Raquel. Acompanha aí com a gente. Então, na semana passada, nós lemos as características socioeconômicas que antecediam o abril de 64 e como foi se organizando os primeiros períodos dos anos da ditadura no seu aspecto econômico e político. Hoje a gente já consegue ter um panorama do que representou esses anos iniciais, certo? Porque o professor José Paulo Neto, ele vai fazer aí uma divisão que vai dizer como que esses períodos da ditadura foram organizados. A gente tem aí na página, olha aí comigo, na página 35, ele vai dizer aí no primeiro parágrafo, abra um livro aí para que a gente possa conversar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever aí no comentário do Facebook que a gente vai comentar. Então, o professor José Paulo Neto, ele vai fazer a divisão do período da ditadura militar em 3 grandes segmentos. E aí ele vai dizer aqui no primeiro parágrafo da página 35, né, da minha edição, ele vai dizer o quê? Ao longo desses 3 lustros, a autocracia burguesa evoluiu diferentemente. Ou seja, do período de abril de 64 até o final do governo Figueiredo, a ditadura militar, ela vai ter assim fases que vão caracterizar ali mudanças substanciais na sua organização, tá bom? E como que o professor José Paulo Neto ele vai dividir a ditadura, os anos de ditadura, nesses 3 momentos? Aí tá escrito assim: parece-nos legítimo apanhar esta evolução segundo 3 momentos distintos, o que vai de abril de 1964 a dezembro de 1968, cobrindo o governo Castelo Branco e parte do governo Costa e Silva. O segundo momento, de dezembro de 68 a 1974, envolvendo basicamente o fim do governo Costa e Silva, o intermezzo da junta militar e de todo o governo Médici. E o terceiro momento é o período Geisel, que vai de 1974 a 1979. Obviamente que ele vai aqui sinalizar, né, que a sua leitura é aproximativa, ali fruto da sua pesquisa que ele fez, né, da revisão bibliográfica, de um farto material institucional, e ele vai fazer com que a gente conheça aí características desse período. E aí a gente pode começar aqui, né, também pegando aí o resumo que eu já enviei para vocês, ele vai falar que o primeiro período, né, do período ditatorial, que vai cobrir o governo Castelo Branco e parte do governo Costa e Silva, serão esses momentos iniciais da ditadura. E uma característica que a gente pode perceber aqui na leitura do livro, que vai ficar muito forte, é que esse primeiro momento é como se o governo ditatorial ainda estivesse se organizando. A gente sabe que o período anterior a 64, aquele que ainda estava sob o comando de João Goulart, havia ali uma tentativa das forças democráticas estar estabelecendo bases para o governo. E que
aquele outro grupo, né, que pensava mais na questão da burguesia nacional, naquilo que era a sua interface com o capital internacional, vai olhar para esse governo antes de 64 com certo estranhamento. E pensando, inclusive, que poderia se constituir num entrave, num obstáculo àquilo que eram os seus interesses. Essa situação que vai motivar a existência do golpe, certo? Que vai ter na representatividade militar essa tomada de poder do Estado, mas a gente já entendeu por aquilo que o professor José Paulo Neto, que tem um forte peso econômico aquilo que foi a eclosão do golpe de 64. Tá certo? Então, esse primeiro período vai ser um momento que aquelas forças anteriores a 64 ainda vão estar muito presentes, porque elas haviam estabelecido também uma organização dentro do Estado brasileiro. Então, o professor José Paulo Neto vai dizer que nesse primeiro momento da ditadura vai ser caracterizado por uma incapacidade, né, desse governo militar de legitimar-se politicamente, né? Havia um embate e dentro desse embate a gente sabe que a oposição vai inclusive às ruas reivindicar aquilo que é, né, a contraposição a esse movimento aí da ditadura. Então, a ditadura não consegue, no primeiro instante, né, nesse primeiro recorte que o professor José Paulo Neto está fazendo, legitimar-se politicamente e em articular uma ampla base social de apoio que sustentasse as suas iniciativas. Então, o conflito estava posto ainda com aquelas forças anteriores ao golpe de 64. E o professor José Paulo Neto, ele vai dizer, né, que dois fenômenos são importantes para que esse obstáculo ao Estado ditatorial pudesse aí se legitimar. O primeiro deles é aquilo que ele vai dizer aqui na página 36 do meu livro, né, que é a edição 9ª. Ele, no último parágrafo da página 36, ele vai dizer: as dificuldades do primeiro governo dos golpistas são grandes em todas as frentes, mas apresentam-se óbvias particularmente em dois planos. Quais são esses dois planos? O primeiro deles é o do sistema político institucional. O arcabouço herdado do período pré-64, mesmo violentado, embaraçava a efetivação não só do que suas políticas exigiam, como ainda impunha-lhes um ritmo lento. Então, aquelas forças que existiam antes, né, do golpe, elas estavam presentes ali. Elas não foram varridas para debaixo do tapete, elas estavam ainda, né, de alguma forma, exercendo uma oposição. E o segundo fenômeno que o professor José Paulo Neto vai trazer como obstáculo para essa legitimação política do governo ditatorial nos primeiros anos vai estar aqui na página 37, quando ele diz assim: começaram a emergir partidos, né? Tá na página 37 e diz assim: o segundo refere-se à coesão da força tutelar do novo poder, a corporação armada, o processo conspirativo e a ascensão a posições públicas de poder e prestígio comprometidas descaradamente com interesses econômico-financeiros explícitos, derruíram sensivelmente a sua unidade orgânica e funcional. No seu bojo começaram a emergir partidos, e daí a incapacidade do primeiro titular golpista da presidência para controlar a escolha do seu sucessor, né? Dentro do próprio grupo, né, que estava ali fortalecendo o governo ditatorial, começou a haver um racha, né? Eles começaram a ter ali várias
iniciativas de disputas de poder interno. E isso vai contribuir para que não houvesse, nesse primeiro momento, uma articulação, uma coesão que viesse a legitimar politicamente esse governo. Então, essa característica, né, que o professor José Paulo Neto fala, vai de abril de 64 a dezembro de 68. Só que dezembro de 68, né, o ano de 1968 vai representar, né, um ano emblemático para a existência da ditadura. E aí é quando começam a aparecer aí características do novo ciclo, conforme o professor José Paulo Neto apresenta no seu livro. Na página 38, ele vai dizer, né, já na abertura desse novo ciclo, como que foi emblemático, né, esse ano de 1968, que é o último dentro desse primeiro ciclo do governo ditatorial. E ele diz assim na página 38: 1968 é o ano que decide do curso do processo, conjugando a ação nos espaços legais cedidos pelo governo com a intervenção aberta na área da penumbra entre a legalidade e a ilegalidade. As oposições inviabilizaram a intenção governamental de legitimar-se politicamente. E mais abaixo, ele vai dizer assim, já no final desse parágrafo: o nó de impasses é rompido com o ato institucional número 5, abre-se o genuíno momento da autocracia burguesa. Então, aquelas forças que motivaram o golpe de abril começa agora, né, passado aí esses primeiros anos, a demonstrar efetivamente a que eles vieram, né? E depois que passa 1968 e vai até 1974, a gente começa a ver efetivamente o governo ditatorial demonstrando aí as suas características. E aí a gente vai ter, do fim do governo de Costa e Silva a todo o governo Médici, né, essas características do segundo ciclo. É importante lembrar para você, né, que está lendo esse livro, porque assim, Cláudia, e quando entra o serviço social dentro dessa história? A gente precisa, né, retomar aí aquilo que a gente está falando desde a semana passada. Esse primeiro capítulo, o professor José Paulo Neto está demonstrando as bases daquilo que era a conjuntura econômica, política, cultural, educacional, que estavam ali fazendo com que os caminhos que o serviço social, né, construísse a sua renovação pudesse ali ser modulada. Né? A gente sabe que o serviço social é uma profissão que está intrinsecamente relacionada a esses processos que a sociedade vivencia e que isso vai rebater na questão social e nas formas de enfrentamento da questão social. Uma coisa que vai ficar muito claro, por exemplo, nesse período, né, que vai do final de 68 a 1974, é aquilo que são as macros políticas sociais, né, e como elas vão encontrar aí as suas possibilidades de efetivação. Só que a gente está falando aí de política social que começam, né, as políticas sociais do governo ditatorial, elas vão ser implementadas dentro desse contexto político, econômico, né, repressor e aí altamente vinculado à burguesia. E é isso que a gente precisa compreender quando a gente está lendo esse primeiro capítulo. A gente, obviamente, quando nós chegarmos na segunda parte do livro, isso tudo vai ficar muito mais claro para você, mas é interessante que você já perceba assim, essas bases com que o conservadorismo existente no serviço social nesse período, né, quais as forças que estão ali modulando, né, ensejando para que o serviço social vivencie esses processos. Então, nesse segundo ciclo
do governo ditatorial, a gente vai ter aí a necessidade, né, de vivenciar aquilo que é o ajuste estrutural do Estado à orientação ideológica da ditadura. Agora, todo aquele discurso de segurança nacional, né, de repressão, as forças contrárias, né, advindas do socialismo, tudo isso vai ficar muito evidente nesse período. Essa organização da sociedade que pensa, né, principalmente a economia vinculada à burguesia nacional e na sua relação com o capital internacional, isso agora vai encontrar o seu ápice aí da sua existência. E é o que o professor José Paulo Neto fala numa coisa que eu acho bem interessante aqui da gente olhar na página 40 do meu livro, quando ele fala aí no segundo parágrafo. Olha só, desse momento do ciclo autocrático burguês, há dois fenômenos a reter. De uma parte, a construção do Estado a serviço dos monopólios não implicou apenas a liquidação de práticas e instituições do pré-64. Pense-se, por exemplo, na supremação da federação pela sistemática tributária, no papel dos legislativos e etc., que obstaculizavam ou reduziam a velocidade da modernização conservadora. Implicou especialmente tanto o crescimento quantitativo de aparatos funcionais ao modelo econômico, que já tematizamos, e as suas consequências sociopolíticas sublime-se, quanto uma alteração qualitativa no seu rebatimento na ordem estritamente econômica. Conferiu-lhe um enorme poder de definição macroscópica de políticas sociais abrangentes, tá bom? E o idêntico poder para efetivamente implementá-las. Então, a gente começa a perceber, né? Boa noite, Valesca, né? O Valesca já me deu bom dia, a Valesca já me deu boa noite hoje, que bom, né? A Valesca Maria, né? Que eu tô vendo que tem uma outra Valesca aqui com a gente. Então, esse segundo momento, né, que a gente tem aí do ciclo da ditadura, ele vai agora definir as suas bases e eclodir, né, dentro daquilo que era o seu propósito, sobretudo ideológico e econômico. E aí ele começa a se desvencilhar daquilo que tornava a sua lógica de modernização lenta, né, que era aquele primeiro momento das forças pré-64 que ainda obstaculizava, e quando ele traz o artigo institucional número 5, né, ele faz aí com que arranque esse seu projeto e comece a implementar as suas medidas econômicas e as suas políticas sociais de uma forma quantitativa e qualitativa. Só que a gente vai ter aí um período que obviamente vai sofrer aí, né, aquelas forças democráticas que nós falávamos antes, existentes no pré-64, elas começam a se exaurir, né? A gente vê aí, elas não têm mais espaço, né? A repressão agora vai encontrar o seu momento mais acirrado. E aí a gente tem ainda dentro desse segundo parágrafo as 5 últimas linhas, né, dentro desse segundo parágrafo, fala assim: de outra parte, a sistemática do terrorismo de Estado conduziu as forças democráticas a uma residual política de resistência e compeliu o movimento democrático e popular a uma atividade que não pode ser denotada senão pelo termo molecular, né? Então já não tinha mais espaço nenhum para que essas forças que desejavam, né, ainda ter um governo democrático pudesse ali ter a sua voz, né, atendida. Agora sim, esse segundo ciclo, a ditadura estava ali colocando as suas características, né, e aquilo que era a repressão entra num tempo assim extremamente acentuado.
Mas note, né, para nós assistentes sociais, algo paradoxal está acontecendo. Ao mesmo tempo que a ditadura encontra essas forças, né, é, acirradas, as suas forças acirradas, a repressão, né, bem acentuada, é um momento que as políticas ditatoriais estão aí encontrando seu ápice e, obviamente, né, fazendo com que, né, tenha resposta nesse primeiro momento aquilo que é, né, aquilo que são as demandas postas pela sociedade, né? A gente não pode deixar de pensar que aquele trabalhador ainda da década de 30, 40, que era um trabalhador mais fortalecido, em razão daquilo que é a complexificação da vida social, ele vai perdendo o seu poder, né, aquisitivo, sua capacidade daquilo que... Sabrina, nós estamos lendo o livro Ditadura e Serviço Social, tá? Nós estamos na segunda semana do livro, tem um grupo de leitura e nós estamos aqui debatendo, tá? Seja bem-vinda, Sabrina. Então, a gente começa a perceber que daquilo que era, né, a busca de hegemonia, a busca de legitimidade desse ciclo ditatorial, ele vai também fazer uma incursão naquilo que é, né, a política social, no sentido de oferecer respostas para a questão social naquele momento. E isso vai ser muito forte, né? Quando a gente ouve, ainda nos nossos dias, né? Às vezes a gente vê assim um povo tão saudoso desse período ditatorial e falando das benesses que aconteceram, né? Perceberam ainda benesses dentro desse período, mas a gente vai ver que no terceiro ciclo começa a se exaurir essa promessa. Como o professor José Paulo Neto fala, né? O milagre econômico prometido começa a derruir, né? E aquela promessa ali de que o país pudesse entrar numa rota de crescimento, né, de sair daquilo que era um clima de austeridade, começa também a mostrar a sua verdadeira face. Então, a gente vai ter aí, nesse momento, um momento de apogeu propriamente dito daquilo que é o ciclo da autocracia burguesa, né, ditatorial. O terceiro momento, né, a gente já começa a pensar desse estado ditatorial entre 1974 a 1978, né? E vai cobrir aí todo o período do governo Geisel. E aí já começam a aparecer os sinais de desgaste desse ciclo ditatorial, tá bom? E a gente precisa pensar e entender bem esse terceiro momento, porque esse terceiro momento ele já vai aí apresentar o caminho para aquilo que a gente vai conhecer posteriormente como a reabertura democrática. Obviamente que isso vai ser, né, com muita pressão ali, com aquilo que era o demonstrar-se, assim, a gente pode dizer, das vísceras daquilo que a ditadura representava. Então, o professor José Paulo Neto, ele vai trazer aí uma coisa muito interessante na página 41, para a gente pensar esse terceiro momento do Estado ditatorial, e é um momento também que a crise já começa a se demonstrar. No segundo parágrafo da página 41, vai dizer assim: se em 1968 marcou uma inflexão para cima do ciclo autocrático burguês, 1974 marcou-a para baixo. Abre o momento derradeiro da ditadura, centralizado pelo aprofundamento da crise do milagre e por uma particular estratégia de sobrevivência implementada
pelo mais alto núcleo militar do regime. Vamos entender aí um pouco essas palavras do autor. Bom, primeiramente, a gente precisa pensar naquilo que era a incapacidade que esse governo ditatorial estava agora de prover medidas socioeconômicas que pudessem dar conta daquilo que era a crise de recessão que já demonstrava os seus traços. A gente precisa lembrar, né, como muita gente fala, que a década de 80 é a década perdida, né, mas a gente precisa encontrar os traços e as motivações dessa crise da década de 80 nesse período aí de 74 a 79, que vai ser esses momentos finais da ditadura. Aquele milagre econômico, eles termina se demonstrando, né, falso dentro das suas promessas, e o esgotamento daquilo que é a possibilidade de responder aí a uma forma da sociedade, né, ter respostas aí àquilo que eram as suas demandas de sobrevivência, de existência. A gente vai ter, por exemplo, a década de 80 e já tinha parte da década de 70, movimentos de trabalhadores que começam a se rearticular e aí fazendo frente a essas falsas promessas aí que não se cumpriram desse milagre econômico prometido. Então isso vai ficar muito forte nesse período, né? Havia uma necessidade, havia a demanda de vários gêneros dentro da sociedade. Não é à toa que a gente vai conhecer nesse período e mais na década posterior movimentos que reivindicavam saneamento, movimentos sociais que reivindicavam transporte, movimentos sociais que vinham para reivindicar melhores condições para a população. O professor José Paulo Neto tem uma frase aqui que ele vai deixar bem claro como que esses movimentos apareceram, tá? Isso, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Tá na página 42, ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Promovia realinhamentos políticos de importância, inclusive em suas hostes, potencializados por um fato novo, a reinserção da classe operária a partir das greves do ABC paulista na cena política. Então a gente começa a ver que ao sair daquele segundo ciclo de repressão, né, pelos sinais de desgaste desse Estado ditatorial, o movimento operário também começa a se reorganizar e passam aí a trazer reivindicações. E essas reivindicações, elas são fruto aí da crise desse milagre econômico. Isso vai ficar muito forte e que vai demandar aí o esgotamento desse modelo do Estado ditatorial. Agora, tem uma coisa muito interessante que o professor José Paulo Neto também fala, que vai aí contribuir para essa crise da ditadura, que é essa característica que ele traz aqui, né, dessa estratégia, onde ele diz assim, e por uma particular estratégia de sobrevivência implementada pelo mais alto núcleo militar do regime. Que estratégia era essa, né? Na verdade, eles estavam promovendo aquilo que eles denominaram como sendo uma liberalização controlada e limitada. Desejavam estabelecer dentro da sociedade uma possibilidade onde eles continuariam no poder, né? Mas promovendo liberdades no sentido de apaziguar aquele conflito social, né? Na tentativa de arrefecer aquele conflito social. Então, o professor José Paulo Neto vai dizer que essa estratégia do alto escalão militar, né, que uns chamavam de processo de distensão, como diz o livro, e que no governo Figueiredo será conhecido como projeto de autorreforma, visavam uma recomposição ali das forças que sustentavam
o Estado ditatorial. E o que eles desejavam, né, era uma espécie de manter formas parlamentares limitadas, né, ainda ali com a retomada do Congresso, que o artigo institucional haviam fechado, né, mas com mecanismos decisórios ainda na mão da ditadura. Então, era uma concessão aí para que eles pudessem se manter no poder e, ao mesmo tempo, aí estabelecer uma abertura de diálogo na sociedade. Só que o professor José Paulo Neto ele vai dizer que essa combinação de concessões e gestos tendentes à negociação, né, eram conjugados com medidas repressivas. Então, de alguma forma, as repressões ainda estavam presentes e, obviamente, isso era o de mais grave que existia dentro da ditadura. E não apenas isso era condenado, combatido, nefasto, porque a gente tem que pensar que isso implicava em números enormes de mortos. Isso implicava em pessoas que haviam desaparecido, né, dali do convívio da sociedade, das suas famílias. Havia se instaurado um terror dentro da sociedade que, obviamente, não se permitia concessão alguma, né? Não se nem mesmo, né, a possibilidade de isso passar assim como naturalizado em lugar nenhum do mundo. E isso já havia uma forte pressão por parte até mesmo dos setores internacionais, no sentido de que essa prática no Estado brasileiro pudesse ser aí combatida e, né, recriminada. Então, a gente começa a perceber que a autocracia, né, ela prossegue, né, em seus intentos de autorreforma sobre, né, agora uma versão aberturista, como o professor José Paulo Neto fala, mas a crise econômica que leva o país ao fundo do poço acentua, né, os realinhamentos políticos. Então é por isso que, né, a gente pode dizer que de alguma forma as vísceras da ditadura militar estavam expostas, né, os mortos, os torturados, os desaparecidos, mesmo diante de uma possibilidade de um aceno de abertura, isso não era ali, né, tão simples na sua resolução. E esse caldo aí tenso só vai propiciar com que o operariado se fortalecesse. Então, uma das coisas que o professor José Paulo Neto fala ali, né, e que a gente pode aí condensar, né, assim, esse terceiro momento aí do Estado ditatorial, é aquilo que o professor José Paulo Neto vai dizer aqui na página 44, né, da edição aqui do meu livro. Ele tem uma fala muito interessante. Constata-se, né, deixa eu ver aqui aonde está. Está na página 43, onde ele fala assim: entretanto, há dois componentes fundamentais que percorrem o processo global da ditadura e que, se não forem destacados, não permitem nem clarificar o fio condutor que une visceralmente os distintos momentos da autocracia burguesa, nem compreender o seu estágio crítico. Então, quais são esses dois fenômenos que, assim, foram emblemáticos nesse período, né, e se caracterizam, a despeito do momento que a ditadura viveu, desde o primeiro ciclo, o segundo ciclo e agora no terceiro ciclo, o professor José Paulo Neto vai dizer que duas coisas sempre foram presentes dentro desse Estado ditatorial. Primeiro, é a própria doutrina, né, ideológica da segurança nacional. Isso sempre esteve presente no discurso desde abril de 64. E isso era o fio que unia ali o grupo, né? E isso era incompatível com o processo de democratização. Então, por mais que no discurso havia essa proposta aberturista, era inerente ao Estado ditatorial, né, aquilo que era a repressão. Porque, sob a lógica da segurança nacional, para eles se justificavam tudo. E, obviamente, isso não tinha possibilidade de coexistência com uma possibilidade de abertura
né? Porque a repressão ela ia permanecer. E algo que também era inerente a esse estado ditatorial e sempre esteve presente em todos os ciclos era a hegemonia que a burguesia nacional exercia, né? Era uma democratização habilitada a controlar o Estado, né? Era uma abertura, mas uma abertura onde ia até onde não implicasse naquilo que eram os interesses da burguesia, que aí novamente puxavam as rédeas para que pudesse ali permanecer, né, dentro dessa condição de poder. E obviamente, né, esse jogo de vai e vem não era bem-vindo e terminava não se sustentando diante daquele quadro extremo de repressão, certo? Então, a gente começa, né, a perceber aí que essa característica aberturista, como o professor José Paulo Neto fala, do Estado ditatorial, vai, de alguma forma, compor as bases até para a abertura democrática. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, né, e que eu quero muito te incentivar a ler. No meu livro tá aqui na página 44, tá? É antes aqui, ó, do ponto do item 1.4, essa parte aqui de cima, e diz assim: não é por acaso, pois, que a crise da ditadura, alongando-se por mais de uma década, configura um processo de transição que parece singular e atípico. Deu lugar a uma situação política democrática dos primeiros anos da década de 80, que vem se aprofundando, mas que coexiste com um aparato estatal inteiramente direcionado para um sentido incompatível com a sua manutenção, ampliação e consolidação. O impasse de fundo aí contido, uma clara defasagem entre o Estado e o regime político, seguramente não pode perdurar por muito tempo. Então, a gente percebe aqui essa contradição que era inerente ao Estado ditatorial e que, obviamente, ia levá-lo à sua própria derrocada. E quando a gente entra aí no item 1.4, que fala da autocracia burguesa e o mundo da cultura, eu queria já, né, avançar aí para a página 46, que vai também esclarecer a dúvida da nossa colega que estava colocando ali no grupo, quando diz assim, o primeiro parágrafo da página 46, é onde a Valesca tinha aí colocado a dúvida, né, a Valesca Maria, que fala assim: a diferença do que sucede em outras instâncias e esferas da reprodução da sociedade, a intervenção do Estado, através de suas instituições e agências, no plano da produção da cultura é indireta. Mais precisamente, salvo em situações tão pontuais e episódicas que não merecem relevo, o Estado não produz cultura. A produção cultural está deslocada da sociedade política, sendo prerrogativa pertinente de protagonistas que se movem no espaço da sociedade civil. É interessante a gente pensar que, assim, a cultura ela termina sendo legitimadora de um projeto de sociedade. E a gente estava vivendo nesse período do Estado ditatorial ali um momento da sociedade emblemático. Obviamente havia algum tipo de propaganda institucional, governamental, que viesse para legitimar esse Estado, né? Como incutindo na população aquilo que era justificativas para aquelas, né, para aqueles excessos que se fazia ali naquele momento. Só que isso vai acontecer, como o professor José Paulo Neto, assim, em situações tão pontuais e episódicas que não merecem relevo, né? Em suma, o Estado, ele mesmo tendo toda essa singularidade, ele não estava preocupado em produzir cultura. Ele não estava preocupado, né, em criar ali uma ordem onde pudesse fazer com que se fortalecesse junto à sociedade aquilo que eram os seus postulados.
olhando até para aquilo que a gente está lendo até agora, nem era interesse, porque o objetivo deles era se colocar de uma forma centralizadora, de uma forma repressora, coercitiva e de forma que fosse assim realmente, né, colocado de forma vertical para a sociedade. Eles não estavam preocupados com essa legitimidade. Por isso que a gente fala, né, que havia um deslocamento daquilo que era a produção cultural da sociedade política daquele momento. E que toda a produção cultural que a gente tem ali, principalmente vai acontecer por meio da sociedade civil. Aí talvez a Valesca que está agora, né, a Valesca Maria que está raciocinando, e é a moça que estava ali perguntando no grupo, ela fala, então, professora, como que a gente pode perceber, né, a característica da cultura nesse período, né, da autocracia burguesa? E é aquilo que o professor José Paulo Neto vai dizer mais adiante, nesse mesmo parágrafo que a gente leu agora da página 46, quando fala lá para o meio ali, né, do parágrafo, é bem aqui no meio, né? Não sei nem dizer para vocês aqui agora qual linha que é, mas vocês olhando com calma vai aí achar. E ele vai dizer assim: a intervenção imediata do Estado se dá no circuito da difusão dos produtos culturais. Neste domínio, os mecanismos mais variados: repressão, censura, divulgação segmentar e seletiva, programas de apoio econômico, subsídios e convênios diversos e etc. Então, a gente pode entender que o Estado ele estava produzindo ali, né, aquilo que era a sua malha cultural por meio daquilo que, né, ficou muito caracterizado dentro daquilo que era a singularidade que eles faziam. Era por meio da censura, era por meio da coerção, né? E a gente pode pensar que isso não vai acontecer, né? Assim, a gente fala da política cultural, mas a gente também está falando dos meios de comunicação, como o professor José Paulo Neto diz aqui em alguma página, né? Deixa eu ver aqui em qual página que é para te falar, tá na página 49, né? Logo no início da página 49 no meu livro, ele vai dizer: nesta análise, peso ponderável deve atribuir-se à política e ao sistema de comunicação social, sem os quais se torna impossível apreender o movimento cultural das sociedades contemporâneas. E isso também vai acontecer na política educacional, né? E então a gente pode entender, né, que não se tinha ali uma intenção de produzir cultura, mas de manter um controle sobre aquilo que era produzido pela sociedade civil. E tem um outro trecho aí que a gente já está na via de encerrar aqui, né, nosso bate-papo sobre esse nosso andamento da leitura do livro Ditadura e Serviço Social, do professor José Paulo Neto, para a gente compreender, né, aí os fundamentos da renovação do serviço social. Então, pensando aí, fechando essa ideia, né, da produção cultural nesse contexto da ditadura, ainda nesse parágrafo que nós estamos lendo, a gente pode dizer assim, de qualquer maneira, porém, esta intervenção direta acaba por rebater, se não na produção cultural estrito sensu, pelo menos na existência social do produto cultural. Esta é uma variável da sua possibilidade de comunicação que determina a sua apropriação social. Se não for socializado, o que a política cultural, enquanto ordenadora da difusão, pode obstar, ele carecerá de existência social efetiva. Numa palavra, a seletividade e o estrangulamento na difusão comprometem o próprio desenvolvimento na produção. Ou seja, né, não havia produção. Eles estavam apenas trabalhando nesse âmbito da difusão, né, que era produzir a censura, era ali normatizar aquilo que eles desejavam e o que eles não desejavam que fosse passado à população. Então, a gente, né, agora pode entrar aí na finalização
da nossa leitura dessa semana. Tem algumas coisas que eu acho que é interessante a gente pensar, porque o professor José Paulo Neto, mesmo falando que a produção cultural desse período ditatorial vai ter essas características, mas tem algumas coisas que não vai né, alterar daquilo que já vem aí no andamento da história brasileira, que é uma produção cultural ainda muito elitista, tá? Daquilo que também, uma outra característica é aquilo que ele fala de transplantação cultural e fazendo com que, né, a política cultural da ditadura, diz aí na página 52, no primeiro parágrafo, na sua implementação diferenciada ao longo dos 3 lustros do ciclo autocrático burguês, sempre conjugou os componentes distintos requeridos pela realização destas 2 tarefas em combinações diversas, ora com predomínio da sua intervenção repressiva, ora com maior ponderação na sua intervenção, entre aspas, positiva. Então, a gente consegue agora ter uma visão mais ampla desse período da autocracia burguesa, né, do Estado ditatorial, porque a gente já tem aí uma caracterização do que aconteceu na política, na economia, na cultura. E para a semana que vem, nós vamos ler os 3 últimos pontos aí do primeiro capítulo. E eu te aguardo para que a gente encerre aí o primeiro capítulo do livro juntos, tá bom? Aí na sexta-feira, às 5 horas. E aí a gente vai ali controlando o horário de início, a princípio às 17 horas, mas se alterar como hoje para as 18 horas, eu falo com vocês. Uma coisa que eu queria orientar ao grupo de leitura é que assim, eu estou fazendo inserções, né, fragmentadas à medida que a gente lê do resumo do livro, mas é porque eu não estou querendo, né, despejar todo o resumo aí para vocês. Então, o que que vai acontecer? Por enquanto, eu estou aí falando de forma fragmentada o resumo, tá? Por escrito lá no grupo do WhatsApp. Mas tão logo a gente termine aí todo o primeiro capítulo, eu vou dar inteirinho para vocês. E aí a gente faz a mesma coisa no segundo capítulo, tá bom? E aí quando a gente encerrar o livro, vocês vão ter também, além das discussões aqui da leitura juntas que nós estamos fazendo, todo o resumo do livro, tá bom? Espero ter contribuído aí, vamos interagindo ao longo da semana, quando na segunda-feira nós começarmos as próximas páginas do livro. Quem está chegando agora, se quiser ler o livro, né, reler, né, porque a gente sabe que no período ali da faculdade a gente lê muito esse livro e aí a gente está relendo, as meninas estão se preparando para concursos públicos e eu estou tentando aí contribuir com o estudo delas. Tá joia? Uma boa noite para vocês, um bom final de semana e a partir de segunda nós vamos interagir lá no grupo para a gente, né, começar uma nova semana, tá bom? Raquel, Regina, Valesca Maria, Silvonete. Oh, gente, olha só, vocês estavam de manhã aqui na live comigo. Vocês têm noção disso? A gente estava às 7 horas da manhã, já são 7 horas da noite. Nós estamos estudando, vamos usar o melhor tempo possível. Esse período do isolamento, a gente lamenta por tantas mortes né, quem tem sido acometido aí. Vamos nos cuidar, meninas. Raquel que está trabalhando, né, tá saindo de casa aí para o trabalho. Quem está no home office, se cuide também da melhor forma possível. Uma boa final de semana para vocês. Um abraço.